Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Os Segredos da Hipnose. Eu sou Vitor Silveira, diretor do Instituto Gaúcho de Hipnose e PNL. Estou aqui com meu grande amigo Marcelo Ben, que é terapeuta e instrutor de hipnose do Instituto. Marcelo, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí da tua história na Olá, hipnose. boa noite. Eu sou Marcelo Ben, hipnoterapeuta e instrutor de hipnose. Estamos aqui mais uma semana para mais um podcast, Os Segredos da Hipnose, com apoio da Life EAD, do Instituto Gaúcho. E a gente vai estar toda semana aqui, sempre debatendo um tema bacana sobre hipnose. Alguns alunos, alguns seguidores estão enviando perguntas durante a semana e a gente selecionou alguns temas para debater essa semana. E sempre vamos estar dividindo com vocês bastante material e bastante conteúdo de valor para vocês. Pode começar, Vitor. Marcelo, eu quero te fazer algumas perguntas que são bem recorrentes de quem está entrando no mundo da hipnose. Mas antes disso, eu quero pedir para você que está assistindo esse podcast que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe com quem você acredita pode se interessar nesses conteúdos, que você deixe o seu comentário também. É muito importante o comentário para que a gente possa enriquecer esses debates, esses vídeos, né? O nosso podcast é muito importante o seu comentário. Isso vai fazer um bem muito, muito grande para todos que assistem, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas que estão assistindo também. Marcelo, uma pergunta que eu acho que tu já deve ter ouvido muitas e muitas vezes e que é muito comum. E a pergunta é a seguinte: por que eu consigo hipnotizar algumas pessoas e outras eu não consigo? Ótima pergunta, é uma pergunta bem recorrente mesmo. Principalmente quando o aluno está terminando ali o curso, nos primeiros dias ele tem aquela sede de querer praticar, hipnotizar algumas pessoas. Mas a melhor resposta que eu posso dar é que ele ainda não dominou o processo de hipnose, né? Então, ele vai encontrar algumas pessoas mais suscetíveis, outras nem tanto, e às vezes falta habilidade. Às vezes ele não dominou o processo, ele aprendeu a técnica inicialmente de forma engessada e ele ainda não entendeu o processo. Então, tem essa dificuldade e vai ser bem recorrente. E eu sempre digo para os alunos, para não desistir, porque às vezes você não conseguiu naquele primeiro momento, você vai conseguir futuramente. Tem que continuar praticando que vai dar certo, assim que você dominar as ferramentas da hipnose. Eu acho que aí tu tocou num ponto bem interessante quando tu falou que a pessoa aprende de forma engessada, né? Uma indução. Eu acho que isso também influencia muito, né? Porque eu percebo assim, eu já participei de muitos cursos, também participou de muitos cursos, e a gente aprendia dessa forma, e ainda muitos instrutores ainda seguem ensinando dessa forma, né? Uma técnica engessada, como um protocolo, e o aluno ele fica preso naquilo. E nem sempre funciona para todo mundo, né? Esse é um dos grandes diferenciais que eu noto no teu trabalho, que me chama muita atenção e que é um dos feedbacks mais positivos que a gente também recebe dos alunos, né? Que tu ensina o processo, tu ensina o que faz a hipnose acontecer. E por isso, quando o aluno aprende o que faz a hipnose acontecer, ele vai ter muito menos erro na hora de aplicar, né? Com certeza, porque digamos que você aprende uma única técnica, você só tem uma única chance, né? Então, muitas vezes ele aprende de forma engessada aquela indução, qualquer uma, o falso aperto de mão, ou a espiral, independente da indução que seja, mas ele não entendeu o processo por trás disso, entendeu? Então, se só tem uma chance, tem 50% de chance de falhar e 50% de chance de dar certo. Então, nos meus cursos, eu sempre procuro ensinar o que faz a hipnose acontecer, o que leva o sujeito ao transe. Pois aí, se ele não conseguir com uma indução, ele vai conseguir com outra, porque ele entende a fórmula e não a técnica em si engessada, né? Acho que esse é o grande segredo da hipnose, né? Claro, porque quando a pessoa aprende todo este processo, ela não fica presa numa técnica e ela pode desenvolver a própria técnica, né? Ela aplicou de uma forma, não deu certo, ela consegue se adaptar à situação e dar sequência em todo o processo sem perder aquele momento, né? Sim, eu sempre digo que o hipnotista, o hipnólogo, o hipnoterapeuta, ele não falha nunca. Não existe falha.
existe às vezes falta de experiência, falta de técnica. Pois se ele domina o processo que faz a hipnose acontecer, nunca vai falhar a indução, pois ele vai iniciar, e se caso o sujeito não entrar, ele vai dar sequência, ou ele vai continuar com relaxamento progressivo, ele vai usar uma quebra de padrão, ele vai usar truísmo, IE7, ele vai estabelecer um rapport de forma mais assertiva em cima, ele vai entender como, digamos, enganjar o sujeito no processo de hipnose, né? E essa é o que faz toda a diferença, né, de uma hipnose de sucesso ou não. Com certeza, a gente percebe isso, e é muito nítido, né? Da pessoa aprender um processo engessado, fica preso. Quando ela aprende tudo que faz a hipnose acontecer, ela consegue desenvolver e ela consegue ter mais sucesso. Ela consegue, ela tendo sucesso, ela consegue se tornar mais confiante, muito mais rápido, e se desenvolver mais rápido nesse mundo, né, da hipnose. Porque acontece muito também da pessoa iniciar, ela faz um curso, ela aprende aquilo ali engessado, ela não consegue colocar em prática, ela desmotiva e acaba desistindo de dar sequência, daqui a pouco num sonho que ela tinha, que era de se tornar realmente um hipnólogo, um hipnoterapeuta, né? Sim, e muitas vezes até a pessoa tem um potencial bacana para aquilo ali, gosta da hipnose, Exatamente. e ele acaba, na primeira semana ele vai fazer com um, faz com o outro, e ele já não vai tentar a terceira, né? Então ele acaba perdendo a confiança, né? E não só na hipnose, qualquer coisa que você for fazer, você precisa ter conhecimento, dominar e confiança, né, para você aplicar de forma assertiva a técnica, né, Exatamente. sobre a pessoa, né? A pessoa precisa ter sucesso quando ela começa. E na hipnose a gente vê que isso é determinante. O aluno ele tem que conseguir colocar aquilo em prática logo que ele sai do curso, porque senão ele vai desmotivar e ele vai desistir, porque ele vai achar que a hipnose não é para ele vai achar que ele não consegue, e acaba desistindo e às vezes botando fora um sonho de vida, né? A gente vê até pelo índice, né, comparando com o Instituto mesmo, de número de alunos que, digamos, deram sequência e continuaram estudando. Exatamente. Ou estão atuando, ainda mais numa área tão carente hoje que precisaria tantos hipnoterapeutas, né? Falta muita gente qualificada ainda. Mas ele sai do curso empolgado, ele vai fazer, não conseguiu fazer, ele já entende, como você disse, não é para mim, eu não entendi, ou eu não aprendo. Então, simplesmente ele não entendeu a estrutura, a fórmula. Então, ele acaba condenando o processo todo. Sim. Muitos até com menos conhecimento, a hipnose não existe, era uma armação, ou funciona para alguns e para outros não. E como a gente já falou no podcast semana passada, que a hipnose é um estado natural de todo ser humano, e todo ser humano ele entra em estado de hipnose, né? Basta você ter as ferramentas e as técnicas certas para levar o sujeito ao transe. Exatamente, é bem por aí, né? E isso sabe que agora que a gente tá falando sobre isso, essa é uma vantagem que eu percebo do curso online, porque, claro, a gente trabalha há muito tempo com curso presencial, e eu acho que também é bastante importante a pessoa ter a vivência presencial, mas às vezes, e principalmente nessa parte de tu entender todo o processo, tu tendo ali um curso, tu estando no curso online, tu consegue assistir muitas vezes o mesmo vídeo, em todos os detalhes, para pegar tudo exatamente o processo certo e conseguir colocar em prática. Isso eu acho bastante importante do curso online, pelo menos minha visão nesse ponto, né? Sem dúvida, ele pode ser determinante nisso aí, pois muitas vezes, digamos, é o primeiro contato do aluno. A gente vê muitos alunos, né? Aquela pessoa está lá no final da sala, no final da turma, ele está com medo de interagir, medo de errar, é o primeiro contato dele. Então, daqui a pouco, no conforto da casa dele, ele vai assistir uma vez, 2, 3, 4, 10, quantas vezes forem preciso, até ele dominar e entender. E, às vezes, num curso, muitas vezes, ele mesmo fica tímido para levantar a mão e fazer uma pergunta para o professor ou trocar uma ideia com um colega. Então, quando ele tem essa disponibilidade de assistir o vídeo quantas vezes forem preciso, eu acho que soma muito, acrescenta muito, né? E outro ponto que tu tocou agora, a pessoa que é um pouco mais tímida, no curso presencial,
ela se torna um pouquinho mais insegura para colocar em prática, né? Para praticar com os colegas. E no curso online, essa é outra vantagem que eu percebo também. Tu tá ali no conforto da tua casa, tu tá assistindo o vídeo, tu pode praticar as técnicas daqui a pouco com pessoas que tu conhece, tu vai te sentir mais seguro, mais tranquilo, isso vai te dar mais confiança, tu vai ter o vídeo para assistir várias vezes a mesma aula, para pegar todo o processo antes mesmo de ter que colocar aquela sequência toda em prática, né? Isso eu vejo também aí outro ponto bem vantajoso na questão do curso online, né? Sem dúvida, pois ele pega ali um material, ele tem a apostila, ele vai acompanhando passo a passo. Digamos, ele vai na parte das induções, por exemplo. Ele vai aplicar a indução, ele pode olhar o vídeo quantas vezes forem precisas até ele entender. Porque a gente sabe que o ensaio mental faz toda a diferença, né? Muito. Então, cada vez que ele assiste, a mente vai aprendendo, né? Ele vai entendendo e cada vez ele vai ter uma visão diferente daquele processo, né? E às vezes num curso presencial ali, no meu curso, meu treinamento mesmo, você sabe que são 2 dias de muito material. Então a gente não pode muitas vezes estar repetindo aquela dinâmica várias vezes, né? Claro. Então no curso online ele vai ter essa vantagem que ele vai assistir quantas vezes ele achar necessário até que ele possa estar entendendo, né? Então é uma grande vantagem, sim. É uma das O vantagens. curso online. Tudo tem suas vantagens. O curso presencial eu acho muito importante, a pessoa ter a vivência, ela se colocar naquele desafio de estar ali com pessoas desconhecidas, colocando as técnicas em prática, ela poder tirar a dúvida na hora com o professor. Mas, por outro lado, também o curso online ele te dá o conforto, a segurança e o tempo, né? Porque tu pode assistir muitas vezes a mesma aula, vai ficar tudo ali na plataforma, ele pode... daqui a 1 ano, se ele tiver alguma dúvida, ele pode voltar lá, assistir um vídeo, relembrar todo o conteúdo que foi apresentado, colocar em prática, é um ponto bastante positivo no curso online, né? E como a gente diz na PNL, Vitor, o quanto mais, né? Exato. Então, digamos, se ele tiver o curso online e ter a disponibilidade para fazer um curso presencial, a visão dele já vai ser totalmente diferente, pois ele já viu aquele conteúdo, então ele só vai pôr em prática, ele vai interagir, a parte das dinâmicas vão ser mais interessante para ele, né? Claro. Então é muito bacana mesmo a gente ter essa disponibilidade hoje. E você hoje assiste no seu celular, no tablet, na TV. É muito fácil, como a gente falou semana Sim. passada, né? As possibilidades que a gente tem hoje para aprender, né? Então é sim, sem dúvida, uma grande forma de você treinar, praticar, assistir quantas vezes forem necessárias. Acelerar o processo de Acelerar o aprendizagem, processo, né? Com certeza. Outra pergunta que é bastante comum também, e eu acho que segue mais ou menos nessa linha, e essa também é extremamente comum, acho que a gente já ouviu isso muitas vezes ao longo dos anos, né? Por que hipnotizar pessoas da família é muito difícil? Olha, ótima pergunta, Vitor. Uma pergunta também que é extremamente recorrente. Essa semana no chat ali, tanto do meu Instagram pessoal quanto o profissional, direto as pessoas perguntam isso. Um dos elementos que compõem o processo de hipnose é autoridade. Claro. Certo? A pessoa tem aquela autoridade. Então, digamos, você fez um curso de final de semana, você vai chegar em casa, as pessoas da sua família sabem que você não sabe, que você está aprendendo. Então, o que eles mais querem é, digamos, te mostrar que você não consegue, né? Então, eu sempre dou essa instrução para os meus alunos que não tentem chegar em casa e pedir, deixa eu te hipnotizar. É mais interessante você deixar que a pessoa lhe peça. Então, a pessoa diz, como fazer isso, Marcelo? Você chega e comenta com ela. Eu experimentei, é muito bom, é um relaxamento bacana, você se sente muito bem, você está sob o controle de tudo. Deixa envolvendo essa história. Que ele vai pedir, eu quero experimentar. Pois o ser humano ele quer experimentar o que é bom. Claro. Se você pegar assim, digamos, você fez o primeiro curso no final de semana, você chegou na sua casa, tentou hipnotizar a sua irmã, ela não entrou em hipnose.
pois ela sabe que você ainda não sabe. Então, mas digamos que você faça o seguinte, você foi no curso no sábado e vai dizer, amanhã após o curso, o professor Marcelo vai vir aqui em casa. Ele vai almoçar ou jantar com a gente e ele vai dar umas demonstrações de hipnose. O cara coloca todo mundo em transe, o cara é rápido, o cara tem anos de experiência. Quando eu chegar na tua casa, a hipnose está garantida, entendeu? Houve uma expectativa, de certa forma eu sou uma autoridade naquele ambiente. Então, a autoridade é um dos elementos fundamentais. A gente chama, dentro do mundo da hipnose, a capa do mago, né, que é onde a pessoa tem aquela autoridade e a certeza que vai aplicar as técnicas. Né? Então, nunca tente, de cara, assim, pedir para a pessoa, deixa eu te hipnotizar. Faça com que ela peça para você fazer a hipnose, que ela quer experimentar a hipnose. Porque tu tocou em 2 pontos aí. Eu acho que a autoridade é muito importante e quando a gente está aprendendo, a gente ainda não tem essa autoridade porque a gente não sente confiança naquilo que a gente está fazendo. A gente ainda está muito seguro, principalmente com pessoas da família que sabem que tu está começando agora, né? E muitas dessas pessoas da tua família, muitas vezes, elas também não acreditam em hipnose, acham que é bobagem, que é fingimento ou qualquer outro termo que se usa, né? E aí elas vão sim se colocar como um desafio. E tu demonstra essa insegurança, acaba que aí talvez não dê certo, né? E aí nesse ponto tu tocou em outra questão que eu acho que daí é muito importante quando as pessoas sabem que tu ainda não é uma autoridade, que é tu gerar a expectativa. Quando tu gera a expectativa nas pessoas da tua família, elas vão sentir o desejo de participar de todo o processo, mesmo sabendo que tu não tem tanta confiança ainda, que tu está iniciando, mas elas vão querer experimentar porque tu colocou na cabeça delas que tudo isso é uma situação muito legal, que é uma experiência incrível e as pessoas querem viver experiências incríveis, né? Com certeza. Um dos elementos também da hipnose é a expectativa. Então, gerando essa expectativa, a chance de sucesso é enorme. Então, imagina para o sujeito que está iniciando hoje. Se ele vai ter que lidar com a insegurança de realmente ele não saber, não dominar aquela técnica, e mais com o desafio da pessoa que não quer entrar em hipnose e tudo que ela quer é que isso não funcione. Né? Então, se você gerar essa expectativa e a pessoa, Vitor, eu quero experimentar, como é que eu faço? Eu quero entrar em hipnose. Então, você já está com mais de 50% do processo garantido. Né? Sim. E quando você entende sobre o processo mesmo, como eu disse antes, você já entende que não existe falha. Quem pode falhar é a pessoa que não entrou em hipnose. Se a hipnose é uma auto-hipnose, quem falhou foi ela. Teoricamente, né? Digamos que se eu já sei a técnica. Você não entrou em hipnose porque você não quis. Claro, porque também tem essa questão, né? As pessoas acham que quem está de fora acha que hipnose é o controle da mente, ela vai virar... vai ser manipulada, ela vai perder o controle sobre o pensamento, sobre as ações dela. E aí, nesse ponto, isso também é uma outra questão que dificulta muito, né? Quando tu coloca isso como, bom, tu tira as dúvidas dela, né? Tu cria aquele rapport, tu faz aquele pré-talk que a gente chama, né? De tirar todas as dúvidas da pessoa, criar toda aquela expectativa que precisa ter para que a hipnose aconteça. Todo este processo, todos esses pontos são muito importantes para que lá no final tu tenha sucesso na aplicação das técnicas, né? Obviamente que com parentes é um pouco mais desafiador de conseguir ter um sucesso já de início, mas isso também, se tu for fazer com pessoas desconhecidas e tu não tiver não seguir todos esses passos, que no teu curso tu chama dos 8 passos da hipnose, né? Se ela não seguir esses 8 passos, dificilmente ela vai ter um resultado positivo, seja com pessoas da família ou seja com uma pessoa desconhecida, né? Claro, é bem comum, né? Até porque a hipnose é um tema fascinante, né, de aprender. Uhum. E a pessoa sai de lá sedenta por aplicar aquilo, ela quer fazer, porque ela conseguiu fazer as dinâmicas com os colegas, então ela quer aplicar, né? Mas tem que praticar mais, tem que dominar, gerar essa expectativa, ganhar confiança e vai tudo dar certo, né? Não, como eu digo, se você seguir esses, que nem eu ensino, os 8 passos com maestria, não tem falha.
a chance de falhar é muito pequena. Agora faz o seguinte, a gente falou dos 8 passos da hipnose e talvez tenha algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo e elas ainda não sabem quais são esses 8 Quais passos. são os 8 passos? Como o podcast é Os Segredos da Hipnose, a gente pode falar. Revelar Seria esse segredo. o rapport, o pré-talk, IAS7, pseudo, indução, aprofundamento, sugestão, despertar. Se você seguir esses 8 passos, não tem erro. Começando pelo rapport, que você tem que estabelecer ele a todo momento. A gente vive do rapport, né? Então eu não vou conseguir me aproximar de você para fazer uma indução, um trabalho terapêutico, se não existe um elo de ligação entre a gente, né? O pré-talk seria aquela conversa breve explicando o que é hipnose. Como você falou, quebrando os mitos. Não é um domínio da mente, você vai me ouvir o tempo todo, é um estado alterado de consciência. Então, quando você utiliza isso, eu já quebrei aquele mito, né? Porque o ser humano, nós temos uma parte do nosso cérebro incrível, que é associar, comparar, e ele dispara, digamos, a primeira palavra que vem na cabeça. Digamos, se eu falo para você, Vitor, hipnose, se a pessoa não tem nenhum conhecimento, até muitas vezes por medo, ela vai dizer, isso não existe. Na mente dela, tipo, na linguagem dela, ela não tem conhecimento. Então, muitas vezes por medo ela vai dizer, não existe, eu não acredito, isso não acontece, ou acontece com pessoas fracas. Então, a partir do momento que você quebra isso já no pré-talk, que é um estado natural, que não tem risco algum, que não é um controle da mente, etc., etc., ela vai se sentir à vontade. Opa, então, se não tem risco nenhum, se é uma auto-hipnose, onde eu estou no controle, por que eu não vou experimentar, né? Então, é muito importante. Mas sempre dentro dessa linha. A gente chama isso de comandos embutidos na hipnose. Eu fiz com um colega meu, o cara disse que foi maravilhoso, depois eu experimentei o relaxamento. Há muito tempo eu não sentia uma sensação tão boa, um relaxamento. E eu estava sob controle o tempo todo, eu estava ouvindo, mas tudo que eu queria era continuar naquele relaxamento. Então, estou gerando uma super expectativa. Sim. E o que ele mais quer é que eu aplique hipnose nele. Exatamente, porque aí tu criou todo um processo, né? E é como a gente falou antes, né? As pessoas querem, porque a vida é tão monótona, é uma mesmice, né? E as pessoas querem viver experiências incríveis, elas querem se desafiar, elas querem ter experiências que elas possam levar para a vida, né? E a hipnose é uma dessas experiências incríveis que elas têm a oportunidade de apreciar. E quando tu consegue passar isso para a pessoa que vai experimentar a hipnose, as chances de tu ter sucesso são imensas. E se a gente pensar uma coisa que está ao alcance de todos, né, se é um estado natural, todas as pessoas devem experimentar, né? Pois é algo muito bom, algo muito positivo. As pessoas me perguntam, Marcelo, mas no seu curso eu já vou aprender a hipnotizar? Sim, você aprende nas primeiras horas do curso, você aprende a hipnotizar. Até no online mesmo, nas primeiras aulas ali você tem uma introdução, você já aprende a hipnotizar. O desafio é sempre o que você vai fazer depois de hipnotizar. Colocar a pessoa em transe é a coisa mais fácil, né? É o de menos dentro do processo, né? Então o desafio é sempre o que você vai fazer depois de colocar a pessoa em transe, né? Então é um processo muito mais simples do que se imagina, né? Que está ao alcance de todos. Como qualquer coisa, você vai ter que estudar, vai ter que praticar, vai ter que conhecer, dominar. Mas é bem mais simples do que se imagina, pois é um estado natural. E se é natural, todos nós podemos alcançar. Alcançar, né? Isso é uma coisa também, é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Eu vou conseguir sair do curso hipnotizando? Eu vou conseguir hipnotizar uma pessoa depois que eu sair do curso? E é como tu falou, né? A pessoa vai aprender nas primeiras horas. O que ela vai fazer depois que colocar uma pessoa em transe, aí sim é que é o grande diferencial, né? Principalmente para quem pretende trabalhar na área terapêutica, que é um dos módulos do teu curso, tanto no presencial quanto no online, que vai dar o que ela precisa para realmente tirar a pessoa de um estado
indesejado, na maioria das vezes, e levar ela para um estado que ela realmente deseja e que ela não consegue alcançar de forma consciente, né? Sim, sim, sim. Então, aí tem diversas técnicas e ferramentas, mas o interessante é sempre pensar que a hipnoterapia não trabalha, pelo menos a linha que eu trabalho, com processo engessado, com protocolo pronto. A gente sempre trata cada caso como único, né? Então você vai colocar o sujeito em transe, fazer o relaxamento, isso é bem tranquilo, bem natural. Mas o interessante é você entender o que fazer depois. Ressignificar um trauma, uma fobia, um controle de ansiedade, disfunção sexual, emagrecimento. Você entender esse processo e poder entregar algo para o cliente realmente positivo. Como você disse, tirá-la daquele estado indesejado que ela vive naquele momento e alavancar ela para um outro estado positivo. E às vezes a pessoa está há tanto tempo naquele estado negativo que muitas vezes ela não consegue nem se imaginar fora dele. Tipo, aquilo virou o hábito. Como a gente diz, a gente que é PNLista, ela treinou anos para estar daquele estado, então ela já entra com aquela linguagem que vai ser sempre assim, que para mim nada dá certo, que é assim por causa disso e por causa daquilo, ela não consegue nem se ver tipo, tendo uma vida mais positiva, né? Então, esse é o desafio do terapeuta. Ele pegar aquele caso como único, entender com qual motivo ela está tendo aquele comportamento e mostrar para ela que existe, sim, a possibilidade dela ter uma nova vida a partir de hoje, né? Claro, com passos curtos que sejam, né? Não existe uma mágica, né? Como a pessoa imagina, estala os dedos e a depressão some. Isso. Que ótimo se existisse, né? Então é um processo terapêutico, acompanhar, conduzir, entender. A gente lida muito com ganho secundário. Qualquer dia a gente vai fazer um podcast só sobre isso também. Importante. Às vezes a pessoa está dentro daquela situação, pois ele acha que está tendo alguma vantagem sobre aquilo ali, sobre ter a atenção das pessoas, está tendo algum ganho, ele acredita, né? Então, quando você consegue inverter o jogo e fazer ele ver que aquele ganho é muito pequeno, que ele se libertando dessa situação, o ganho pode ser muito maior. Então, esse é o desafio do terapeuta, né? Esse é um ponto bastante importante também que tu tocou, que em muitos cursos, porque a gente que já participou de vários cursos, a gente percebe isso, né? Primeiro, aqueles protocolos engessados que se acha que vai resolver tudo com aquilo. E não acontece, não tem como. A pessoa tem que... A terapia com hipnose e com a PNL também, ela é feita sob medida, né? É alfaiataria. É feito sob medida para cada pessoa. E um dos grandes desafios que eu percebo, que eu sempre percebi, foi justamente isso. A pessoa ela sempre tem um ganho secundário com aquele problema que ela tem, com aquela dificuldade que ela tem. Obviamente que é inconsciente, né? Ela tem um ganho inconsciente. Se fosse consciente, ela podia... para lá. Eu não preciso mais continuar assim. Eu posso ganhar muito mais de outra forma. Mas ela não tem consciência disso. É automático, já está automatizado na mente dela, né? E esse é realmente um grande desafio que eu sempre percebi nos meus atendimentos. Provavelmente tu também percebeu isso, que é fazer com que a pessoa perceba que aquele ganho que ela tem ali, o sofrimento dela é muito maior. E que tu pode oferecer para ela uma nova perspectiva, onde ela vai ganhar muito mais, o ganho vai ser muito maior, se ela decidir largar aquele velho hábito que ela tem, né, e mudar. Ela vai ter uma vida muito mais feliz, prazerosa, ela vai conseguir ter uma vida... realmente viver, na verdade, né? Porque muitas pessoas têm problema, né? Que ela já não vive há muito tempo, né? E aí tu vai estar devolvendo a vida dela e ela vai ter um ganho muito maior do que ela tinha carregando aquele problema que ela está carregando, né? Eu acho que o grande diferencial da hipnoterapia seria esse. Pois a gente não vai interferir nas escolhas, ou a gente vai mapear, você vai fazer isso a partir de hoje, assim, assim, assim. A gente vai tirar ela de dentro daquela situação, como eu digo, tirar ela de dentro da caixa que ela vive, né? E fazê-la olhar para o lado. Existem centenas de possibilidades e ela, dentro das escolhas dela, ela vai viver bem. E como você disse, a questão de ser sob medida. Cada caso é único. Então, se a gente fizer uma avaliação do o que é ser feliz, não se tem um índice referencial. Sim. Que pode ser feliz para mim, o meu café, para você,
o seu café para outra pessoa, não. Então, quando você tira aquela pessoa daquele mundo onde ela acha que simplesmente está bom assim, ela percebe que existe 1000 possibilidades dela ser feliz a partir dali, né? Claro, existe também o desafio de deixar coisas para trás. Às vezes a pessoa não quer abrir mão do que ela tem, né? Ela acha que está muito bem naquele jeito, né? Mas com a hipnoterapia a gente consegue, através da PNL também, que é através da linguagem, a estrutura da linguagem, fazer com que ela entenda. Aos poucos ela sai do problema. E esse eu acho que é o grande segredo que enriquece e cada vez cresce mais a hipnoterapia por isso. Como você disse, nós não trabalhamos com um protocolo engessado que, vamos ver um caso de fobia, vamos na página 72, tá, você faz isso, isso, isso. Pode funcionar. Estatística, se você fizer para 100 pessoas, pode funcionar para 30, para 40, 50, não vai funcionar todos. Agora, se você pegar daqueles 100, um a um, e lidar de forma diferente, você vai ter um resultado muito maior. E como a gente falou já de PNL mesmo, o próprio criador da PNL diz para a gente usar e abusar das técnicas, né? Claro. Você tem essa técnica para cura de fobia, mas aquela técnica pode ser utilizada para diversos fins. Exatamente. Né? Não é um protocolo engessado. Se a PNL ela busca comunicação, melhorar a nossa comunicação, melhorar resultados internos, ela está disponível para todos, mas dentro da modelagem de cada um, né? Respeitando o mapa de cada um. Claro. Isso aí também, né? Essa questão que tu falou aí de usar e abusar das técnicas e adaptar ela. A gente percebe muito isso também, né? Que o aluno vem para o curso, ele faz o curso, aí ele sai e depois ele manda mensagem. Olha, eu acho que eu fiz a técnica porque é errado, porque era assim, 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 eu fiz assim, assim e assim. Totalmente diferente. E aí a gente vai perguntar, e aí, resolveu? Qual foi o resultado? Não, a pessoa deixou de ter medo de barata, a pessoa tirou a dor, a pessoa, enfim, teve resultado positivo. E isso é um ponto que por isso eu me identifico tanto com a PNL, que é justamente isso, né? A gente está focado não no processo. O processo é o que menos importa. O que importa é o resultado. Se a pessoa chegou no resultado que ela queria, não importa como ela fez isso. O importante é o resultado que ela alcançou lá. Sem dúvida. Muitas vezes acontece isso mesmo. A pessoa diz, professor, no fim, eu esqueci aquela parte até no processo de indução mesmo. Eu fui fazer a indução de Dave Elman e eu esqueci a parte aquela da contagem dos números. Eu digo, a pessoa entrou em transe? Sim, entrou muito profundo. Feito. Você não precisa piscar os olhos 3 vezes ou puxar a mão. Se deu certo, se levou ao transe, e assim como aplicar uma técnica de fobia ou tratar um vício, deu certo. Resultado é o que importa, né? Esse é o importante. As pessoas focam muito no processo, no problema, né? E no processo, né? Muitas vezes busca a causa, né? Justificar. Eu sou assim por Y, né? Então eu cheguei aqui no X por isso. E muda muito pouco você descobrir o porquê você tem esse problema, né? O importante é que você não o tenha a partir de hoje, né? Exatamente. Todo esse processo da hipnose não é uma fórmula matemática, né? Onde tu tem que seguir todos os cálculos para poder chegar no resultado exato lá no final, né? Não, tu precisa te adaptar e o importante é o resultado. Chegou no resultado correto lá, o resultado que tu queria, não importa o que tu fez para alcançar isso. Eu comento sempre, já me aconteceu diversas vezes, vim tratar pessoas com problema de dor, controle da dor. Aí eu estou pedindo para a pessoa relaxar e eu vou começar a técnica e a pessoa diz, Marcelo, parece mentira, mas eu já não sinto a dor no braço, por exemplo. Né? O que você acha que eu devo fazer? Dizer para ela, não, calma aí que eu vou começar, não devolve a dor. Eu vou dizer, não, é isso mesmo, é rápido. Eu enganjo no que ela entendeu. Se para ela, eu não apliquei a técnica, até porque ela não conhece a técnica, e a dor já passou, e funcionou, ficou sem dor, ótimo. Ou às vezes eu estou aplicando uma técnica, eu já penso em alguma outra coisa para fazer uma quebra de padrão, e ela, nossa, olha aqui, estou mexendo o braço que eu não estava mexendo, sem dor. Feito. A gente não fica naquele, desculpa, foi mal, eu esqueci da técnica, a senhora volta com a sua dor e eu vou tirar a sua dor. Não pode isso, né? Não precisa. E a gente, há muito tempo a humanidade foi condicionada a processo, né?
que você tem que sofrer, você tem que passar trabalho, você tem que ficar numa fila esperando, você precisa isso, né? Tem que entender todo o processo. Claro, para tudo existe um processo. Como a gente falou do início do podcast hoje, de aprender hipnose. Óbvio que existe um processo. Você não vai comprar um curso online ou fazer o meu curso e sair sendo um hipnoterapeuta top, né? Mas você pode iniciar, você vai ter que estudar, você vai ter que ler bastante, fazer outros cursos, vai ter que se aprofundar na PNL e tantas outras coisas, né? Então, para tudo existe um processo. Mas qual a diferença da hipnoterapia e da PNL? A gente não olha para esse processo. Eu olho onde eu estou e onde eu quero chegar. Se eu tiver que trilhar esse caminho, pouco importa, desde que eu chegue nele. Certo? E o ser humano, às vezes, não quer os degraus, né? Ele quer chegar no topo. Então, acho que o grande diferencial da hipnoterapia e da PNL é esse. A gente mostra para o cliente, existe um processo. Claro, um caminho bem mais curto que muitas terapias, sem dúvida. A gente consegue um resultado bacana já a cada sessão. Nem que seja o próprio relaxamento, né, que já causa um bem-estar, ele vai se sentir bem. Coisa que muitas vezes a pessoa há muito tempo não sente, né? O que é, digamos, sentar e relaxar, desligar completamente, né, do mundo externo. Só nisso você já está entregando algo positivo para ele, né, sem demora nenhuma naquele momento. A partir do momento que você aplica um relaxamento, ele já se sentiu bem. Às vezes a pessoa ela tá tão focada, o problema dela, ela tá tão focada no problema, no mundo exterior, e ela há muito tempo ela não olha para ela mesma, né? E aí tu coloca ela em transe, tu ajuda ela a olhar para o interior dela, ela focar um pouquinho da atenção na pessoa dela, e isso já resolve muita coisa. Isso já traz muitas vezes um brilho no olhar, um sorriso no rosto, que muitas vezes a pessoa há muitos anos não tinha mais, né? Não tem aquele momento dela mesmo, né? Exatamente. Eu sempre digo, você está dando de presente para você uma hora que vale às vezes por anos, né? Por anos. Que ela não tinha esse momento de olhar para dentro dela, né? Se conhecer. Muitas vezes a pessoa chega aqui para um atendimento, pessoas de 40, 50 anos, e ela nunca fez nada por ela. Ela teve uma vida, ela teve que trabalhar desde cedo, ela casou, teve filhos. E no momento, às vezes, até a síndrome do ninho vazio, como chama, né? Os filhos casaram, a vida seguiu e agora ela não tem o que fazer mais. Então, é aí que ela começa a cuidar dela, né? Aí quando ela aprende a hipnose, a gente ensina, às vezes, em terapia mesmo, o processo de auto-hipnose, e explica para que ela entenda que ela pode acessar isso todos os dias. Basta ela praticar e aprender. Ela pode sentar no cantinho, na casa, ou se deitar no conforto da sua própria casa e ter isso diariamente. Então, eu acredito que a hipnoterapia, a PNL, vai continuar crescendo muito nos próximos anos. Cresceu muito de 4 anos para cá, cresceu, triplicou centenas de vezes. E eu acredito que pelos resultados vai continuar aumentando a demanda, a procura. Então, não é fazer comercial, vender, porque eu não estou vendendo nada aqui. Mas, sim, o mercado é muito carente ainda. Então, se você gosta de hipnose, de PNL, comportamento humano, reprogramação mental, é um ótimo momento para você estudar, até mesmo para você, né? Imagina você aprender a lidar com você mesmo ou com a sua família. Quantos benefícios você pode ter sobre isso, né? Exatamente. E a gente percebe assim que no Brasil a hipnose é muito recente, como terapia mesmo, né? Porque no mundo inteiro ela já é difundida e utilizada há centenas de anos, né? Há séculos. Então ela é uma ferramenta cientificamente comprovada, né? A hipnose ela ajuda muito em qualquer processo terapêutico, porque a hipnose em si ela não é uma terapia, mas ela pode sim ser uma ferramenta que auxilia na terapia quando tu tem as técnicas para se utilizar. Então ela já é muito difundida no mundo todo. No Brasil ela está bem recente, mas ela está cada vez aumentando mais e cada vez aumenta mais a procura, né? Há anos atrás a gente tinha até uma dificuldade de dizer que era hipnoterapeuta, né? Tinha um certo preconceito.
hoje as pessoas vêm atrás do terapeuta justamente porque ele trabalha com hipnose, porque ela sabe que vai ser um processo eficaz, ela sabe que é um processo rápido, e é isso que as pessoas querem cada vez mais, é rapidez, né? Elas não querem passar 5, 10, 15, 20 anos indo para terapia toda semana e praticamente não percebendo resultados, né? Resultados muito pequenos com o passar do tempo. Elas querem resultados para agora, para hoje. Então, elas querem vir no consultório, elas querem sentar na cadeira, na poltrona, elas querem passar pelo processo e elas querem sair da terapia já com algum resultado. Elas querem notar uma diferença na vida delas. E isso a hipnoterapia pode oferecer. E se a gente for virar de lugar do balcão, como eu digo, né? E nada mais justo, né? A pessoa vem até você, te procura como um profissional, digamos, o cara que vai entregar o resultado para ela, a pessoa está lhe pagando por esse serviço. Acho que nada mais justo ela levar um resultado, né? Com certeza. Eu, pelo menos, ensino para os meus alunos o tempo todo. Se você quer entrar para o ramo de hipnoterapia, quer aprender por dinheiro, como alternativa por dinheiro, não faça isso. Certo? Eu sempre digo, se você gosta de ajudar pessoas, gosta de desafio, entregar resultados para as pessoas, sim, é o seu mundo. Venha para a hipnose, como eu digo. E o dinheiro vai vir. Qualquer coisa que você fizer bem feito, você vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu acho que o diferencial também da hipnoterapia é esse. O hipnoterapeuta, óbvio que ele vai cobrar, porque a gente precisa trabalhar, mas ele vai te entregar algo. Se ele for um profissional capacitado, ele está treinado por mim ou por outros instrutores a te entregar resultado. Independente se vai ser uma sessão, 2, 3, 4, 5. A gente já não vai mapear aquele pacote, vamos precisar aí umas 20 sessões. Tanto que eu, por exemplo, nos meus atendimentos, eu faço pequenos pacotes. Eu digo, a gente faz essas, 3 sessões, 4, e vamos ver como você vai se sentir, e a gente pode fazer outras. Mas não amarrar aquele pacote que vira um casamento, né, de 3, 4 anos de terapia, né? Hoje a pessoa não tem tempo para isso, o custo é alto também para quem está pagando, né? E a pessoa quer um resultado. Nem que seja se sentir melhor. Eu saí de lá melhor. Eu tive lá numa sessão com o Marcelo, eu já senti algo diferente, mesmo que seja um pouquinho. Porque se ele vir a cada semana e eu ficar fazendo entrevista, na outra semana eu vou repetir as mesmas perguntas, um dia vai ter uma solução para isso, né? Só que a pessoa vai sofrer mais de ano ali, vai ter um custo altíssimo, um desgaste emocional, né? Porque você vai tocar na ferida. E a hipnoterapia, como a gente falou antes, nem sempre ela toca na ferida. Geralmente a gente olha para frente. Se puder não olhar para trás, muito melhor, né? A gente até evita, né, de tocar na ferida. E isso aí é outra coisa que tu falou que é muito importante. Porque às vezes tu pode pensar assim, mas eu vou fazer uma sessão, 2 sessões, eu vou resolver o problema da pessoa e eu só vou ganhar o valor dessas 2 sessões. Então eu não vou conseguir ganhar o suficiente para me viver de hipnose. E é bem o contrário, né? Porque se tu tem um processo terapêutico muito longo, a pessoa acaba, na maioria das vezes, desistindo do processo, segue a vida com aquele problema que ela tinha, tu não ajuda ela de uma forma eficaz, consistente, e ela não volta para terapia, né? E quando tu consegue ajudar uma pessoa a se libertar de um trauma, de uma questão que estava atrapalhando ela durante a vida toda, muitas vezes, em 1, 2, 3 sessões, tu ajudou ela, na verdade, porque a gente não faz nada, né? A gente ajuda a pessoa a resolver a própria vida, né? Mas quantas pessoas esse cliente vai te indicar? Ele vai mandar todo mundo que ele conhece lá passar pelo processo, porque como foi tão incrível e transformador para ela, ela vai querer que todo mundo que ela gosta passe pelo processo, porque realmente é libertador. Claro, exatamente isso, né? Às vezes a pessoa pensa, mas se eu resolver em 2 sessões eu não estou ganhando, né? Ao contrário, aí você vai ganhar muito. Aquela pessoa ela vai te indicar a irmã vai indicar a cunhada, o colega de trabalho. Enfim, então, às vezes eu tenho alguns casos aqui, Vitor, que a gente começa com um e você vai ver, você já atendeu daqui a pouco a família inteira dela e aquele já trouxe outra leva, daqui a pouco uma pessoa te indicou 15, 20 pessoas, né? No decorrer de um ano, né? E aquela pessoa, como você disse, ela acaba sendo o teu melhor marketing.
Né? Se falar, não, vai lá no Marcelo, vai lá no Vitor que ele resolve. Porque ela tem confiança em você, né? Uhum. Aí, voltando lá na pauta inicial de autoridade e a certeza, a confiança, né? Quando vem esse cliente, ele já vem vencido, como eu digo, né? Porque ele tem total confiança, porque a indicação foi boa. Marcelo, fulano de tal me indicou. Ele tem total confiança que você vai fazer um bom trabalho. Então, o trabalho do hipnoterapeuta, do hipnotista, fica muito mais fácil, né? Claro. Já vem com um rapport estabelecido, né? Então, isso aí faz toda a diferença já no atendimento. Então, como eu digo, se você tiver como, na primeira sessão, entregar, nem que seja um pequeno resultado, faz um relaxamento, não custa nada. Você passou, mesmo que passe um pouquinho da primeira sessão ali, 10, 15, 20 minutos de um relaxamento, só para a pessoa experimentar e sentir como é, faça, vale a pena, porque esse cliente vai voltar, ele vai te indicar pessoas. Como qualquer coisa, se você entregar um resultado positivo, o cliente vai voltar. Assim como coisas básicas, se for num restaurante, se você for bem atendido, se a comida for boa, você vai voltar. Claro. E a gente fornece um trabalho, né, de certa forma. E a nossa matéria-prima é algo de muito valor, que é vidas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a meta é essa: se você puder entregar um resultado já na primeira sessão, entrega. Se puder na segunda. A cada sessão a gente não quer casar com o paciente, né? A gente quer resultado, que ele caminhe com as próprias pernas. Eu acho que a ideia é tu entregar muito mais do que aquilo que tu prometeu, né? Esse é um foco que a gente tem nos nossos treinamentos, né? Que a gente procura sempre entregar muito mais do que aquilo que a gente está prometendo. E isso é uma coisa que eu percebo que tu ensina sempre nos teus cursos para os alunos que vão seguir na carreira de hipnoterapeuta, que eles foquem não no dinheiro, mas que eles foquem realmente em ajudar pessoas e que eles foquem em entregar muito mais do que aquilo que eles prometeram, porque o dinheiro, o valor financeiro, o retorno financeiro, ele vai vir se tu fizer um bom trabalho, se tu estiver realmente entregando um trabalho de qualidade. O retorno financeiro, ele é natural. A gente percebe isso. A gente é a prova viva disso, né? A gente trabalha há tantos anos, a gente vive da hipnose, da PNL, a gente vive disso há muito tempo e a gente sabe que o retorno financeiro é muito bom, é muito importante, que a gente precisa de dinheiro para viver, mas o retorno de ver a satisfação no rosto de uma pessoa, devolver o sorriso para uma pessoa, aquele brilho no olhar, isso não tem preço. Muitas vezes a gente até pede. Eu encontrei uma pessoa que eu atendia muito tempo atrás e eu, sinceramente, eu não achei que eu teria impactado tanto a vida dela, né? E ela, Marcelo, a partir daquele dia, daquelas sessões que a gente fez, eu consegui fazer a carteira de habilitação. Ela fez a carteira de habilitação, começou a trabalhar, começou a sair, disse, hoje eu vou onde eu quero. E eu nunca mais tinha falado com ela, eu nem achei que tinha sido tão impactante. Mas como eu digo, parece o dominózinho, aquele que você dá um tapinha e ele vai acionando. E a gente trabalha por teias neurais, né? Uma ação, ela vai desencadear diversas coisas. E eu acredito que essa cliente, a gente fez tipo, umas 2 sessões. E como ela não apareceu mais, eu não tenho nem tempo de estar perguntando ali, passando um ano, né, como a pessoa está. E eu fiquei realmente muito feliz em ver que ela destravou a vida dela, né? Porque quando a pessoa ela tem um medo, tem uma limitação, ela nunca tem um medo e uma limitação, né? Aquilo está limitando ela em diversas coisas. Imagina como dirigir mesmo. Ela não tem só o medo de dirigir, ela tem medo limita ela de ir nos lugares, daqui a pouco de ter um trabalho melhor. Ela fica daqui a pouco na dependência de alguém ou de um outro transporte para poder se locomover. Então, a partir do momento que ela consegue, só pelo fator de superação dela conseguir superar algo que muitas vezes alguém da família diz, você não vai conseguir, você é burra. Então ela quebra 10 crenças, 20 crenças com uma ação, né? E essa ação, digamos, em 2 sessões a gente conseguiu. É realmente muito gratificante para a gente, né? Como quando a gente vê um resultado assim que mudou a vida da pessoa, né? Isso é incrível, isso é muito bacana de ver. Marcelo, é o seguinte, cara,
A gente seguiu uma linha de raciocínio aqui, eu queria voltar um pouquinho lá no início para te fazer mais uma pergunta. É óbvio que tu já respondeu essa pergunta embutida em outra resposta, mas eu acho que se a gente deixar ela bem clara agora vai ser bem legal. Que é o seguinte, é outra pergunta, outra dúvida que muitas pessoas têm. Qual a melhor técnica de indução para utilizar? Ótima pergunta. Qual a melhor técnica de indução? Na minha opinião, a que funciona. Então você não precisa decorar uma indução, uma parte mecânica. Você tem que entender os ingredientes que tem dentro de uma indução. Como eu já falei em outros vídeos, que é a quebra de padrão, a fixação do globo ocular, a confusão mental. Tem vários segredinhos ali. Então, se você entender a fórmula, você pode fazer com um relógio de bolso, com um dedo, com a mão, pode fazer uma quebra de padrão. As pessoas me perguntam, Marcelo, como você faz aquela indução? Eu ensino as induções clássicas ali, Arnipu, espiral, qualquer coisa, mas eu, tanto se eu for fazer street ou for fazer um atendimento, eu não utilizo indução. Você pode fazer simplesmente um relaxamento progressivo. Você coloca a pessoa sentada, pede para ela fechar os olhos, utiliza metáforas para ela relaxar, faz ela respirar certo. Você vai levar ela ao transe, né? Então, não é o de menos você se apegar. Eu quero aprender o hand drop, essa que eu quero aprender porque funciona. Funciona para alguns, para outros não. Então, digamos, se você entende o processo da indução, eu vou fazer indução falso aperto de mão do bundler. A pessoa ficou com a mão aqui, não entrou em transe. Se você só sabe essa indução, acabou ali a hipnose. Agora, se você entende como funciona o processo, a mão colou ali, você continua. Isso, muito bem, fecha os olhos e a sua mão vai pesando, você vai relaxar mais e mais. Você daí pode seguir num relaxamento progressivo ou utilizar uma quebra de padrão para ela entrar profundamente. Então, é entender a fórmula, como qualquer coisa, né? É como a gente diz, Vitor, como faz esse café? Eu posso pegar ele servido da cafeteira e beber ele, colocar o açúcar. Agora, para mim fazer o café igual você faz, eu vou ter que assistir o processo. Vai 2 colheres, a água tem determinada temperatura, o filtro é esse. Tem todo um processo para a gente chegar nesse café. Agora, se eu aprender a fazer o café, eu vou fazer ele sempre. Certo? Mas eu posso esquentar água na chaleira, no micro-ondas, numa lareira, onde eu quiser esquentar água, né? Então, eu sempre digo, você está iniciando. Meus alunos, eu bato isso de frente de todas as aulas com eles. Não se apeguem no protocolo, para nada, nem para indução, nem para o pré-talk. A pessoa diz, mas faz um protocolo para a gente de relaxamento, professor. Não, você tem que entender o que faz isso acontecer, né? Como faz a pessoa entrar em transe. Se você aprender isso, todas as induções vão ser as melhores. É como a gente disse lá no início, né? Não é uma fórmula matemática que tu precisa seguir um passo a passo exato para poder chegar naquele resultado, né? É óbvio que o protocolo que tu entrega no curso, ele é importante no início, até a pessoa entender o processo, mas ela precisa entender o processo para que aconteça. Claro, senão ela vai dúvida. ficar presa num protocolo, ele não vai funcionar para todo mundo, ela vai se frustrar e aí segue toda aquela sequência que a gente falou antes, né? Ela vai acabar desistindo porque ela vai achar que ela não serve para hipnose, que a hipnose não é não pra nasceu ela, para isso, não né? nasceu para isso. Não tem o dom, a gente escuta muito, né? Exatamente. E a repetição é a mãe do dom. Quanto ela mais praticar, quanto mais ela repetir e entender o processo, vai ser mais fácil, né? Vai se tornar um grande hipnoterapeuta, hipnotista, hipnólogo. Mas tem que entender o processo. Tem que entender o processo, exatamente. Acho que essa é a chave nesse mundo da hipnose. A chave é tu entender o processo e aí tu faz toda a mágica acontecer. E são os processos simples ali, são as confusões mentais, o estímulo sinestésico que a gente às vezes dá no sujeito durante a hipnose, que passa despercebido para quem não conhece a hipnose, né? Nem entende porque ele está tocando na mão, por que ele deu a deslocadinha no ombro, por que ele está falando baixinho no ouvido, por que ele segurou a mão na frente. Então tudo é um processo, né? Faz respirar, quebra de padrão, tudo é a fórmula da hipnose, né? E a certeza que você vai colocar o sujeito em transe, né? Mas isso é autoridade e
prática, só isso. Quanto mais Exatamente. pratica, melhor fica, como eu falo É sempre. prática, né? É prática. Eu acho que isso aí também é muito importante. Eu percebo que também tu frisa muito isso no curso, né? A pessoa não vai fazer um curso de um final de semana, às vezes quando é presencial, né? Ou assistir uma vez o vídeo quando ele o curso online e vai sair fazendo e tendo sucesso, vai virar um hipnólogo de sucesso. Não é assim que funciona, né? A pessoa precisa praticar, vai ter momentos que vai dar errado, ela tem que saber que vai ter os erros, o erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Ela vai ter tudo isso, vai ter todo esse processo de erro, de acerto, até que ela pegue confiança, e aí sim ela vai ter o domínio total da hipnose. Mas é muito importante que ela não desista, que ela pratique, e quanto mais ela praticar, mais rápido vai ser todo este caminho, né? Eu tive um aluno esses tempos atrás e ele terminou o curso no domingo, era uma imersão de 3 dias, na segunda ele, professor, isso não é para mim. Eu já vi que não dou para isso, eu tentei fazer com a minha esposa quando cheguei em casa e não consegui. Mas eu sei que ele é da área da saúde. Aí eu perguntei quantos anos ele tinha estudado medicina, até o ponto dele chegar a ser um médico, dele poder fazer um atendimento. Então, digamos que, de certa forma, a hipnose não é levada a séria nesse aspecto, né? Que a pessoa acha que, eu fiz o curso, eu olhei o vídeo do Marcelo uma vez, eu tenho a obrigação de sair hipnotizando. Apesar de ser um processo simples, como a gente tem falado, alcance de todos, mas como qualquer coisa, andar de bicicleta é a coisa mais fácil do mundo, para quem sabe andar, para quem já aprendeu. Então, uma criança ela vai andar, ela vai ter dificuldade, ela vai cair, vai ter alguns erros e depois que ela aprender a andar, ela vai andar para o resto da vida, né? Mas como qualquer área, então às vezes a pessoa tem essa questão, né, de limitação. Cheguei em casa, fui fazer com a minha esposa, não funcionou, não é para mim. E isso não é verdade, né? Você praticou com qualquer coisa. A gente, quando vai aprender a dirigir, para falar, escrever o nome, tudo você levou o tempo e um processo para dominar isso, né? Mas eu sempre digo, se você se identificar com a hipnose, se você gostar, você não vai parar nunca mais de estudar, pois é um mundo fascinante e o que você pode proporcionar às pessoas à sua volta é infinitamente gratificante, né? O que você tem na manga para entregar ao mundo. É viciante, né? Se torna viciante todo este mundo de possibilidades que tu tem depois que tu começa a aprender a hipnose, tu poder ajudar as pessoas, isso é fantástico. E tu te ajuda, né? Porque a gente é assim, as pessoas às vezes têm a ideia de eu vou fazer um curso de hipnose para me tornar um hipnoterapeuta, mas eu tenho que passar pelo processo com outra pessoa e tal. E não, a hipnose, a gente chegou até a hipnose, a programação neurolinguística, buscando uma autoajuda, né? Resolver as nossas questões que a gente precisava. Então, a hipnose ela não é só um processo para te tornar um terapeuta. Ela é uma autoajuda também, tu pode te ajudar, tu pode evoluir em qualquer área da tua vida com essas ferramentas. Não é só para quem quer ser um terapeuta, né? Claro. Muitas pessoas hoje ainda procuram o curso com esse intuito, né? Para ele mesmo se conhecer e ele mesmo resolver algumas questões internas. Então, também é muito válido, né? Você aprender a lidar com suas emoções, seus sentimentos, levando em conta que o ser humano ele é movido por emoção muito mais do que razão, né? Então, se você aprender a lidar com as suas emoções, com certeza os resultados vão ser muito diferentes, né, do que você tem hoje, né? E mesmo que você tenha já um resultado bacana hoje, pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Exatamente. É muito incrível este mundo que a gente vive, né? Como eu disse, é viciante, a gente sabe disso, a gente já está aí há vários anos aí nesse caminho aí e não tem jeito da gente largar. Não, né? não tem como voltar atrás mais. Verdade. Mas, Marcelo, eu acho que pra gente não se prolongar muito, a gente vai encerrar em seguida. Eu não sei se tu tem alguma coisa a mais para falar, se tem algum ponto que tu quer ainda colocar antes da gente encerrar esse. Provavelmente a gente ainda vai ter muitos. Sim. A gente vai fazer muitos ainda. Vamos falar sobre ganho secundário, sobre fobia, sobre emagrecimento. A gente vai ter bastante material para ir divulgando aí.
E o pessoal da Life vai distribuindo durante a semana no Instagram, vai ficar no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser. Então, bem legal. Para a gente é muito gratificante estar aqui dividindo com vocês esse material. Até mesmo num papo informal, como a gente está fazendo. Outro, a gente iniciou com um papo com algumas perguntas de alguns alunos e o assunto tomou uma curva totalmente diferente. Mas com certeza vai ser de valor, vai ser enriquecedor para você que já é da área, ou você que está iniciando, ou você que simplesmente tem interesse, ou simplesmente é um simpatizante, como a gente diz, né, do mundo da hipnose. Eu que tenho só a agradecer a oportunidade de estar mais uma semana aqui, agradecer a você que está nos assistindo, ao pessoal da Life, ao pessoal do Instituto, ao meu amigo Vitor, que está aqui disponibilizando o seu tempo para a gente fazer esse podcast toda semana. Perfeito. Eu quero também agradecer a oportunidade, Marcelo, de estar aqui conversando contigo, porque para mim isso é muito enriquecedor também. Eu aprendo muito sempre que eu converso contigo. Tu é um cara aí que tem muitos anos na área, tem muito conhecimento a oferecer. E, ter a oportunidade de conversar contigo assim e esclarecer todas essas dúvidas, enriquecer mais os meus conhecimentos é fantástico. Eu quero agradecer também a quem está assistindo, porque eu acredito que é bastante importante essas pessoas que nos assistem, que deixam o comentário, porque isso também enriquece muito o nosso debate. Quando você deixa o seu comentário, quando você curte, também isso é um bom sinal, é um sinal de que você está gostando do trabalho e vai nos motivar com certeza a seguir trazendo esses conteúdos. Então eu quero pedir para você curtir, se inscrever no canal, deixe seu comentário aí para que a gente possa debater num outro momento. Segue o Marcelo lá no Instagram, @marcelohipnose. Tá? Isso também, a gente tem muito conteúdo lá no perfil do Marcelo, que com certeza vai te ajudar bastante a evoluir os teus conhecimentos dentro deste mundo da hipnose. Este podcast foi realizado pelo Instituto Gaúcho de Hipnose PNL, em parceria com a Life EAD, e pelo Marcelo Bem, Marcelo, terapeuta e instrutor de hipnose. Muito obrigado. Segue o Vitor também lá no Instagram, @Vitor Silveira. Segue lá também, @Instituto Gaúcho de Hipnose. Certo, obrigadão. Até a próxima semana. Até a próxima.